Vamos ao destaque do Leão da Ilha. 5 atletas afastados, sem poder utilizar reforços na Copa do Nordeste. O Sport vai recorrer às categorias de base para montar time. Não digo nem time, né? O elenco para o jogo contra o Ceará. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o jogo da próxima quarta-feira. Destaques do Leão da Ilha do Retiro, com o repórter Vinícius Calado. Valeu, um abraço a você. E até poucos dias parecia que os bastidores do esporte estavam muito tranquilos, a menos até que nas últimas horas uma sequência de notícias tirou, parece que, a estabilidade de um cenário até então com aspecto de tranquilo. Primeiro, na última quarta-feira, derrota no jogo treino para reservas e não relacionados do Botafogo da Paraíba. E ontem, depois de uma reunião da direção de futebol do esporte, juntamente com a comissão técnica rubro-negra, e aí tendo o aval do técnico Daniel Paulista, o esporte afastou 5 atletas do elenco. São eles os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos, o lateral esquerdo Dalbert, o volante Duqueiroz e o meia Tite Ortiz. Esses 5 atletas vão ficar treinando um outro horário, não mais com o elenco do Esporte Clube do Recife. Dalbert e Ortiz tinham vínculo em definitivo com o esporte até o final de 2025. Lucas Cunha está emprestado pelo Bragantino. Antônio Carlos chegou por empréstimo do Fluminense e Duqueiroz estava cedido ao Leão pelo Zenit da Rússia. Na atual temporada, dos 5 atletas afastados, Dalbert é o que tem mais jogos disputados, foram os 15. Antônio Carlos, Duqueiroz e Ortiz estiveram em campo em 13 ocasiões. E Lucas Cunha foi o que menos atuou, apenas 11 partidas. Dos 5 afastados, Ortiz foi de longe o que mais atuou, somando 24 e 2025, tem 57 jogos pelo esporte, com 5 gols e 5 assistências. Participou do acesso para a Série A. Assim como Ortiz, Dalbert, somando 24 e também 25, tem 39 partidas e participou também, foi peça integrante do elenco rubro-negro na conquista do acesso para a elite do futebol nacional. Com a saída desses atletas, no caso, não estando mais no dia a dia, compondo o elenco principal do esporte, o Leão vai subir, vai promover atletas da categoria de base para dar um número suficiente, quórum para os treinamentos, as atividades e também para os jogos, já que na próxima quarta tem duelo pela Copa do Nordeste, decisivo em casa diante do Ceará. Como não se pode mais inscrever na competição regional, Gabriel Vasconcelos, Pedro Augusto, Kevinson, que deve ser anunciado a qualquer momento, não vai poder estar à disposição sequer no banco de reservas. Então, o esporte vai precisar recorrer à base para compor esse banco de reservas, já que, se formos somar os atletas que não fazem parte dos planos, os que já foram e os que foram afastados no dia de hoje, o Leão já não tem mais à disposição Thiago Couto, emprestado ao Vitória, os afastados Antônio Carlos, Lucas Cunha, Tite Ortiz, Dalbert, Duqueiroz e de Plácido, Lene Nobato, que o Sport não renovou os contratos de empréstimo, e Gustavo Maia, que foi emprestado ao Criciúma. Matheus Alexandre estaria nesse grupo, mas foi reintegrado, está trabalhando normalmente com o elenco. O Sport segue no mercado ainda mais pressionado com todos esses acontecimentos. Prioridade segue o sistema ofensivo, pontas, centroavante, como já trouxemos várias vezes, não está descartada a contratação, e o zagueiro que o Sport já buscava fica ainda com a maior necessidade neste momento, com essas mudanças no plantel. Sobre o jogo do Ceará, o Sport divulgou mais uma parcial de ingressos, a primeira 10 mil garantidos de maneira antecipada, a segunda 15 mil ingressos comercializados de maneira antecipada. Até hoje, 4 de julho, a promoção no primeiro lote de ingressos, entradas a partir de R$15. A partir de amanhã até o dia 8, vai haver um reajuste nesses valores. Segundo lote a partir de R$20. No dia do jogo, ingressos bem mais salgados para o sócio a partir de R$50, não sócio a partir de R$100.
O Sport continua se preparando de uma forma diferente para encarar o Ceará, porque não é apenas uma partida, Thaís. É um jogo decisivo, partida única. Se o Sport ganhar no tempo normal, vai para a semifinal da Copa do Nordeste. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. Né? Acaba tendo um peso muito maior do que é, por exemplo, a partida diante do Juventude. Por mais que a partida contra o Juventude seja importante também, por marcar a Série A, o jogo contra o Ceará, né, acaba marcando uma fase classificatória da Copa do Nordeste. Então é muito interessante que o Sport consiga fazer um jogo estruturado. A gente fala que, claro, os primeiros jogos de Sport eu acredito que vai ter desajustes. Vai ser uma surpresa produtiva, positiva, se o Sport realmente apresentar logo de cara um bom futebol. Mas eu vejo o jogo contra o Ceará sendo muito entre trancos e barrancos, né? Tentando ter essa superioridade muito na imposição física. Então é um jogo que o Sport está um pouco desajustado, não só taticamente em campo, mas também na utilidade dos jogadores, porque como a gente já está sabendo, tem uma lista, né? Como você foi citado pelo Vinícius Calado, de jogadores que tendem a não ser mais utilizados, e aí, né, o Sport vai ter que recorrer muito à questão de tentar, né, suplementar com os garotos da base. Não consegui ver nenhum erro, nenhum deslize nessas 5 peças que não vão seguir. Os 2 zagueiros, Antônio Carlos e o Lucas Cunha, não obtiveram êxito. Antônio Carlos teve uma grande oportunidade quando aqui chega, porque o Rafael Thierry sofreu lesão, uma lesão que o afastou por muito tempo, e o cara que foi contratado para a posição dele foi o Antônio Carlos. Era para chegar, para virar o novo xerife, quem sabe até para virar o capitão, vinha do Fluminense, tinha autoridade para isso, não conseguiu se firmar. Lucas Cunha menos ainda, algumas poucas oportunidades no momento que o técnico Antônio Oliveira fez o esquema com 3 zagueiros. Vocês lembram disso. Só que a passagem do Antônio Oliveira aqui foi muito curta, muito pequena. Então ele leva um 4-0, resolve mudar o esquema para 3 zagueiros, aí o Lucas Cunha é inserido no contexto. Só que o Sport, como um todo, coletivamente, não deu certo nessa mudança para 3 zagueiros. Ou seja, também colocado no meio do coletivo, o Lucas Cunha não foi bem avaliado. Na lateral esquerda, talvez uma das maiores demoras de tomada de decisão da diretoria do Sport, Dalbert. Um jogador que visivelmente não tem o nível no momento para jogar um campeonato de Série A. Por que eu digo no momento? Porque às vezes o jogador de futebol ele muda de posição dentro da sua carreira, ou ele dá uma guinada na carreira, consegue ter um aumento de volume, um aumento de qualidade, aperfeiçoa alguns erros, alguns defeitos que ele tem no seu trabalho, no exercer da sua função. E o cara pode crescer, pode. Não é só quando está muito jovem, não. O jogador de 25, 26 anos, às vezes ele consegue corrigir alguma coisa, ou sai de um pedaço do campo que não era o dele e vai para uma outra função e consegue evoluir. Mas o que eu quero dizer é que no momento, nesse momento, nessa fase da carreira do Dalbert, ele não é jogador para estar na Série A. Para jogar bem, não é. Então, eu digo que o Sport demorou a ter essa tomada de decisão, a tomar essa atitude de não mais contar com esse jogador para o restante da temporada. É uma pena que quem veio para cá, na lateral esquerda, foi o Keivson, que, para quem não sabe ainda, esteve em campo 3 vezes no ano, o jogador que veio do Santos, e esteve dentro do campo 48 minutos. É muito pouco. É muito pouco. Então, eu gostaria até de maiores explicações sobre o porquê da contratação de um jogador para talvez a posição mais carente que o Sport tem hoje, que é a lateral esquerda do time todo. Há quem conteste o Kaique, mas já chegou um goleiro que veio do Vitória. Mas a lateral esquerda do Sport, inclusive com palavras do atual titular, Igor Cariús diz: eu não atravesso um bom momento. Ele diz: preciso melhorar muito. Cara, quando o próprio atleta diz, quem somos nós para dizer que não? Então avalie. E o Dalbert agora está ficando, né, fora dos planos. O Sport teria que ter trazido um atleta de muito mais qualidade, um atleta que estivesse com rodagem alta nesse ano, com minutagem alta, sendo titular no time que ele estivesse jogando, ou pelo menos um grande reserva participativo. Sinceramente, não convence essa chegada do Keivson para cá. Mas a saída do Dalbert, eu acho que sim, um acerto até tardio, mas um acerto.
Do Queiroz, também se esperava mais. Ele já teve passagens em grandes times do futebol do Brasil, onde ele conseguiu se firmar. Aqui no Sport, não aconteceu. Não posso falar assim, não tem nível para jogar Série A, não é isso. Na verdade, Antônio Carlos já jogou Série A, o Lucas Cunha já jogou Série A e o Duqueiroz também jogou Série A. Mas aqui no Sport ele não conseguiu encaixar. Eu não vejo um erro em estar colocando o Duqueiroz à parte. Se também ele não tivesse nessa lista e fosse para seguir no elenco, não acho que seria um erro. Poderia contribuir de alguma forma, mas se ele está inserido nessa lista, eu também não classifico como erro da diretoria, não. E o Titi Ortiz é o último da lista desses 5. Foi um atleta que deu boa parcela de contribuição na Série B. A maioria ainda de jogadores do campeonato da Série B, o que ali nós classificamos como um erro. O Sport precisava, quando terminou a campanha, ir fazendo uma certa reformulação para quando chegasse no início do Campeonato Brasileiro, ter mais jogadores de Série A do que aqueles que participaram da campanha da Série B. E mostra disso foi que ganhou o título do Campeonato Pernambucano, só Deus sabe como, sem convencer ninguém. Passando da primeira fase aos trancos e barrancos, mal posicionado, depois enfrentando um Santa Cruz inexistente na fase de semifinal e ganhando do Retrô nos pênaltis. Mas o jogo jogado, perdendo o jogo para o Retrô, dentro da Ilha do Retiro, cheia de rubro-negro. Então ali já estava uma prova cabal que não era um time qualificado para se dar bem na primeira divisão. E a diretoria não enxergou isso. Deixou o Sport chegar com maioria de atletas de Série B que não estavam nivelados ainda para enfrentar uma primeira divisão como titulares. Alguns deles. Com muita participação. Não dava, não era possível. Aí muita gente vai chegar agora, ou se é que não já tem, mas dizendo assim, peraí, tá falando besteira, Ceará e Mirassol estão aí para provar o contrário. Não vamos nos apegar às exceções. E detalhe, o Ceará se reforçou sim. E o próprio Mirassol também. Foram poucas peças, mas as peças poucas que eles contrataram foram para serem jogadores titulares. Coisa que o Sport não conseguiu fazer. A gente vai ver a retomada do campeonato agora, com o Ceará, depois com o Juventude, quando voltar à Série A, contra o Juventude, contra o Ceará. Olha a defesa do Sport. Kaique França teve na B. Hereda jogou a B no CRB, titular. Rafael Thierry vai voltar e Chico, dupla de zaga da Série B. Igor Cariús na esquerda, lateral esquerdo da Série B. Estão percebendo? Então assim, sistema de defesa é todinho do que jogou a Série B do ano passado, que se classificou na última rodada aos trancos e barrancos. Então a gente não pode dizer que o Sport se reforçou. E parou, tivemos uma parada de mundial incrível e o Sport vai voltar com essa mesma formação de defesa. Voltando no tempo, voltando para trás. É o que o Daniel Paulista vai ter na mão para fazer. É o que ele vai ter em mãos. Se falou aí na possível contratação do Léo Coelho, que é um jogador brasileiro do Peñarol, não vem para o Sport, né? Porque era um cara que teve 21 jogos realizados, titular do Peñarol. Acho que era um cara que ia realmente chegar aqui com o estigma de reforço, de jogador reforço, e não para compor. Então, com todas essas deficiências, o que é que fica de uma certa esperança a partir de agora? Claro, primeiro, a chegada do Daniel, o que é que ele vai dar de cara nova para o time? Vamos começar a avaliar oficialmente na quarta-feira. A galera caiu de pau aí nesse jogo treino que aconteceu no meio de semana contra o Botafogo da Paraíba, que veio com um mistão e tal, e o resultado foi 2-1. É uma pegada diferente. Não estou querendo amenizar, não. Foi ruim. Não é legal. De jeito nenhum. Botafogo da Paraíba, mal colocado na Série C. Já teve Botafogo da Paraíba em anos anteriores, bons times do Botafogo que deveriam ter subido de divisão. 2 anos seguidos que o Botafogo merecia subir. Não subiu da C para B. Mas esse Botafogo desse ano é frágil. Aí não pega bem, né? Um time de Série A está perdendo o jogo treino para um time de Série C cheio de reserva de jogador encostado, que vieram para cá fazer essa movimentação contra o Sport. Não pega bem. Porém, eu não consigo fazer uma avaliação assim, muito rígida, muito rigorosa, a ponto de já começar a avaliar o time por isso. Não. É diferente de uma atmosfera, como vai ser a da quarta-feira, na Ilha do Retiro, que deve sim pegar um bom público, porque já vendeu mais de 10 mil, a última parcial. Eu estou apostando em algo próximo a 20,
nesse jogo contra o Ceará. Então a avaliação ela vai ser diferente. Mas por enquanto a esperança é a chegada do Daniel e o que vai ser feito quando abrir a janela de novo, a janela oficial, a janela maior. Porque aqueles 10 dias lá atrás foi um parêntese extra por conta do Mundial de Clubes. Agora vem a janela oficial. O que é que o Sport vai fazer? Não deve queimar dinheiro à toa, não deve fazer isso. Tem que haver austeridade, mas uma austeridade assertiva. O pessoal precisa fazer o que Mirassol e Ceará fizeram. Vai dar para trazer 3 peças? 4 peças? É o que vai dar. 3 jogadores, 4 jogadores, é o que vai caber no orçamento. Tem que ser 3, 4 para serem titulares. Tem que ser muito minucioso esse trabalho, tem que ser muito bem feito. A arte da contratação, a competência da contratação tem que entrar em campo agora. Com os novos gestores, unidos ao conhecimento do Daniel também, para que eles possam trazer essas peças que façam a diferença no esporte. Unidas ao quê? Que a torcida está esperando tanto. Unidas à volta do Rafael Thierry, que se torce muito para que ele volte saudável, que volte bem, a fazer a dupla Lucas Lima e Sérgio Oliveira terem entrosamento e fazerem ser se transformarem na mola propulsora do time do esporte. São os 2 maiores talentos do elenco do esporte. São os 2 que ganham melhor e precisam ser os mais exigidos. Esquece qualquer tipo de desavença que aconteceu lá atrás. Isso aí até ficou já meio que passado, né? Então, passar agora, inclusive, uma imagem diferente para a torcida e para o restante do elenco. Somos os caras aqui para resolver, né? Puxar para si a responsabilidade dos 2, a dupla. Torcer para o Barleta continuar na intensidade dele. Tanta bola na trave, né, Barleta? Vamos ver se essa danada sai da trave e vai pro gol. É um dos poucos caras que a gente tem a elogiar nesse elenco do esporte. E eu continuo muito preocupado com a questão do centroavante. Confesso a vocês que eu não consigo ter esperança com os nomes que aí estão. Confesso plenamente, né, assim, de muita realidade que eu estou dizendo aqui. Por mais que a gente queira uma nova era a partir da quarta-feira para o esporte, mas o que tem de centroavante aí não me dá esperança não. Pablo, Gonçalo, paciência. Vamos ver se o Zé Roberto se recupera legal, né, da contusão e aí sim poderia voltar. E aí é uma página nova, é uma questão nova. Mas essa primeira tomada de atitude das dispensas eu acho que não temos o que contestar. Poxa, esse tal nome não deveria estar nessa lista. Não, acho que os 5 ficam aí, que tenham um bom futuro, que tenham um bom restante de campeonato, que não fiquem parados apenas treinando à parte e que possam se recolocar no mercado nacional, em outras séries ou até no mercado internacional.